Olá, eu sou Débora Faur, sou psicóloga, sou casada com Elias Faur, tenho duas filhas lindas, a mais velha é a Bárbara, ela é fisioterapeuta com especialização em osteopatia. E tenho a mais nova, que é a Rebeca, que está cursando engenharia de produção no Mackenzie. E hoje eu estou falando a vocês sobre um tema que é muito caro a mim e as pessoas às quais eu me relaciono nas organizações, nas igrejas, é falar sobre a criança e adolescente, mas de um aspecto muito importante e muito especial. É falar sobre a proteção à criança e ao adolescente. Então, nós temos aqui uma regrinha. A principal regra da proteção é falar sobre proteção. Então, à medida que nós vamos conversando, que nós vamos ter esse tempo aqui, eu tenho certeza que lá no final você vai dizer, poxa, não é que ela tinha razão mesmo? A principal regra da proteção é falar da proteção. Então, eu falo primeiramente a partir de uma experiência muito bonita da Renas São Paulo, Renas Nacional. Para quem não conhece a Renas, é uma rede evangélica nacional de ação social, que há muitos anos atrás trouxe essa temática da proteção, a temática do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, e aqui também lembrar da Rede Mãos Dadas, que tem uma história maravilhosa conosco, nos trazendo essa importante e relevante matéria. Mas, na história da Renas, nós temos uma história bonita também, que talvez você tenha ouvido falar, campanha Bola na Rede. Tem a ver com a Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016, quando nós fizemos uma grande ação nacional em todas as cidades capitais que foram sede dos Jogos da Copa do Mundo. E qual era o tema daquela campanha Bola na Rede? Enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no turismo. E foi, assim, uma ação muito importante que trouxe um engajamento para muitas organizações, para muitas igrejas, pessoas que talvez nunca tinham ouvido falar muito abertamente sobre esse tema, tiveram oportunidade de ouvir. Então, eu trouxe esse pequeno histórico para você poder entender, poxa, mas de onde veio, como que a gente começa a lidar e a tratar sobre a questão da proteção à criança. E aí, dizer para você o seguinte, que nós construímos, eu tive a experiência de estar trabalhando nos últimos anos com a IBVB, que é uma organização social que atua na área de atendimento a crianças, adolescentes, famílias e refugiados, e nós ouvimos pela primeira vez política de proteção à criança e ao adolescente. Mas o que é isso? Então, nós nos interessamos, e foi através da Rede Mãos Dadas, que eu citei há pouco. A Rede Mãos Dadas, naquela ocasião, fez um seminário, uma oficina, e convidou algumas organizações para que participassem, e nós fomos uma dessas organizações. A partir dali, é que, então, nós tivemos um mandato. Opa, proteção à criança é algo sério. E o que mais? Existem referenciais, existem bibliografias, existem formas para você trabalhar, para você trazer esse tema na sua organização e na sua igreja, que podem facilitar a vida de todo mundo. E uma dessas organizações que ajuda a facilitar a vida da criança e a proteção à criança é a Visão Mundial, que eu quero cumprimentar, agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, e a Visão Mundial sempre promotora na defesa dos direitos da criança e do adolescente, e agora, através da rede Juntos pelas Crianças, tem juntado e tem firmado parcerias de aprendizagem, espaço de discussão e desenvolvimento de inúmeras organizações sociais e igrejas. Então, dizer a você que chegou até aqui, parabéns!
por querer se capacitar nesse tema, proteção à criança. E parabéns por fazer parte dessa rede Juntos pelas Crianças. Eu acredito muito no trabalho em rede. Eu sou uma desafiadora, motivadora do trabalho em rede. Primeiro, porque um desafio tão grande como esse, que é a violência contra a criança e adolescente, é um tema muito complexo. Então, nós não temos como dizer uma organização, uma igreja, um governo, uma cidade, um conselho de direitos vai trabalhar e vai enfrentar, e vai ter sucesso no enfrentamento. Não. O que nós podemos dizer é, juntos, nós podemos nos esforçar e, através de vários pensamentos, várias ideias, várias contribuições, nós podemos aí sim estar fortalecidos a enfrentar esse mal que aflige o nosso país e as nossas crianças. Mas existe ainda um conforto no Salmo 133. Acho que você vai lembrar. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a vida para sempre. E eu gosto muito desse salmo, porque ele diz para mim que muitas vezes o nosso trabalho é difícil, o nosso trabalho é desafiador, mas se nós estivermos juntos, se nós estivermos com mais pessoas, estivermos com mais organizações, mais igrejas e um grupão, aí o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então, que bom estar com você, e eu espero que esse tempo junto seja um tempo assim bastante proveitoso, que você goste muito de estar aqui e que ao sair desse tempo você fala, puxa, aprendi um pouco mais, gostei e quero trabalhar e me aprimorar na proteção à criança e ao adolescente. Bom, então, para início de conversa, nós vamos falar sobre o dia 18 de maio. Para alguns, vai dizer, sim, já conheço o dia 18 de maio, já participei de marchas, já vi camisetas escrita algo referente ao dia 18 de maio. Mas pode ser que para alguns ainda não é tão claro. E só relembrar que quando nós estivemos naquela campanha Bola na Rede, em 2014, nós éramos chamados para ir em algumas igrejas, universidades, organizações para falar sobre o tema. E acreditem vocês, muitas pessoas nunca tinham ouvido falar do dia 18 de maio. Então, eu vou trazer aqui que é um dia para ser lembrado sempre. O dia 18 de maio é um dia para ser lembrado sempre. A razão do 18 de maio é triste, ela é constrangedora, ela é uma causa triste, porque é uma causa de uma menina chamada Araceli, de 8 anos, que em 1973, no estado do Espírito Santo, ela foi sequestrada, violentada e assassinada. E, a partir dali, muitas ações foram instituídas, e, a partir do ano 2000, da Lei Federal 9.970, que passou a ser oficial o dia 18 de maio, um dia que incentiva a realização de diversas ações relacionadas ao enfrentamento desta violência contra crianças e adolescentes. Então, o dia 18 de maio não é um dia de celebrar, é um dia de conscientizar e um dia de mobilizar. Aí, algumas pessoas falam assim, mas e o Maio Laranja? Porque parece que 18 de maio eu já sabia o que era, mas agora tem o Maio Laranja. Então, o mês de maio ele é marcado pela conscientização sobre a prevenção do abuso e da exploração sexual de criança e adolescente. O objetivo desse Maio Laranja é orientar a população sobre as diferenças entre o abuso, a exploração sexual, trazer dicas de como identificar a violência, incentivar que situações como essa sejam denunciadas. Então, esse Maio Laranja é um convite, é um engajamento na causa, é um convite a que você denuncie, é um convite a que nós que estamos na linha de frente, nas organizações sociais, nas igrejas, que trabalhamos diretamente com crianças nas comunidades, nós tenhamos
a fala e a pauta. Olha, gente, existem violências, e violências devem ser denunciadas. E aí, trazer para vocês uma ação do governo federal que pretende lançar agora, neste mês de maio de 2022, o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. É um plano bem interessante, bem consistente, e ele abrange o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da Cidadania, da Educação, Saúde, Justiça e Turismo. São 6 ministérios. Então, eu achei muito interessante, o que eu quero parabenizar ao Ministério dos Direitos Humanos, também ao Maurício Cunha, que é o secretário nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, por essa atenção especial. Então, eu estou trazendo aqui para vocês essa informação, porque, inclusive, esta semana, o governo federal está promovendo fóruns e oficinas, eu vou ter a oportunidade de participar de uma delas, exatamente trazendo lideranças, pessoas que trabalham em diferentes regiões e cidades no país, para que possam trabalhar e discutir formas de como esta situação da criança e do adolescente pode ser abrandada. Então, o objetivo desse plano de ação nacional é promover a socialização e aplicabilidade em 5 eixos: prevenção, atendimento, defesa e responsabilização, participação e mobilização social e estudos e pesquisas. Talvez você que esteja aqui nos ouvindo esteja pensando, puxa, mas eu trabalho em qual área? Será que eu trabalho na área da prevenção, do atendimento, da defesa e responsabilização? Basicamente, as organizações sociais, ou elas trabalham no atendimento direto à criança, né? Seja acolhimento institucional, quando a criança reside, ou seja, nos programas de convivência e fortalecimento de vínculo, onde a criança é recebida por algumas horas, alguns dias da semana, e dessa forma a criança pode, então, estar naquele eixo, ou nós podemos estar naquele eixo de oferecer a prevenção, trazendo conceitos, trazendo discussão, trazendo fala sobre a proteção e o que deve ser feito em relação a quando a criança, infelizmente, é acometida por esse mal. Uma coisa que eu quero compartilhar também, que nos fez trazer assim, uma responsabilidade muito grande naquela campanha Bola na Rede, é que quando nós chegávamos nas igrejas, escolas ou em algum ambiente público, né? E nós começávamos a falar sobre a primeira Copa do Mundo. Depois nós falávamos sobre essa exploração sexual de crianças no turismo. Então, parecia que era um tema tão distante. Esse tema aí é para quem trabalha lá no Nordeste, em Fortaleza, Recife. Esse tema parece que não é muito para as outras regiões do país. Só que não era assim. Quando nós estávamos tratando sobre o tema de abuso, o tema de exploração sexual, muitas pessoas que estavam nos ouvindo, a gente percebia no auditório, pessoas ressentidas, pessoas cabisbaixas, algumas nos procuravam após a explanação que íamos fazer, dizendo que ou haviam sofrido esse tipo de violência no passado, ou que estavam envolvidas, sabendo de algo, tendo suspeita de algo, mas sem saber o que fazer. Então, esse tema, ele, apesar de parecer que é tão distante, ele é muito mais próximo do que nós podemos imaginar. Enquanto nós estamos falando aqui, enquanto nós estamos tratando sobre esse assunto, talvez uma de nossas crianças, das nossas organizações, da nossa igreja, da nossa família, do nosso bairro, da nossa rua, podem estar sofrendo algum tipo de violência, que seja abuso sexual, e, infelizmente, muitas vezes, o abuso sexual acontece no ambiente familiar e, principalmente,
quando são pessoas conhecidas, porque é difícil você deixar entrar na sua casa alguém desconhecido. Então, você vai trazer amigos, parentes, pessoas conhecidas. E é neste meio que acontecem muitas vezes os casos de abuso. Mas eu quero ler aqui um texto em Provérbios que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. Então, é Provérbios 31, de 8 a 9. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja o direito dos pobres e dos necessitados. Eu li na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, nós estamos vendo aqui um mandamento, né? Uma orientação. Fale, proteja e aqueles que não podem se defender, proteja o direito de todos os desamparados, seja um juiz justo e proteja o direito dos pobres e dos necessitados. Este versículo de Provérbios, ele tem tudo a ver. E ele foi escrito há quantos mil anos atrás, não? Eu quero trazer para você duas leis, uma de 1990 e outra mais recente, de 2014. A de 1990, vocês conhecem, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz assim, a Lei número 8.069, de 1990, artigo número 13 do ECA. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança e adolescente serão comunicados obrigatoriamente ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, que dará as suas providências. O que diz essa lei aqui? Que nós devemos promover e incentivar na comunidade, nos grupos profissionais, que nós devemos ter ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. A violência física, o castigo físico, a violência sexual contra criança e adolescente é um tratamento cruel. É uma forma de estar violando os direitos da criança. E essa lei diz que esse tipo de ação ela deve ser comunicada, deve ser falada obrigatoriamente ao Conselho Tutelar. E vejam a próxima lei, que é de 2014, é uma lei federal, 13.046, que diz o seguinte: as entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, olha só, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos. Então, está dizendo que as nossas organizações públicas ou privadas devem ter profissionais para reportar, falar, denunciar ao Conselho Tutelar, seja suspeita ou ocorrência. Porque muitas vezes a gente diz assim, nossa, mas eu não sei o que está acontecendo, e se eu falar e não for verdade? E se eu falar e não tiver como provar? Então, o que a lei está dizendo é o seguinte, que você pode ficar tranquilo, que você deve, é obrigatório, é lei, você, inclusive, ter nos quadros da sua organização pessoas que estejam preparadas e essa aula, este curso que você está fazendo hoje, vai fazer outros dias, já está te preparando. Então, que bom que você está aqui, porque você se torna uma pessoa capacitada a fazer a verificação. Opa, aí tem alguma coisa. Poxa, tem uma suspeita, mas a lei fala que se for suspeita eu posso denunciar. E fica a cargo do Conselho Tutelar ir atrás, verificar provas e chamar, fazer toda a verificação. E aí, então, nós chegamos no nosso tema, que é a política de proteção à criança e ao adolescente. Essa experiência, então, para nós aqui na organização que eu falei, a EBVB,
ela se tornou um compromisso pessoal e um compromisso organizacional, ou seja, é um documento oficial que a organização tem de ser vigilante na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Agora, puxa, como que eu posso fazer para entender melhor? Como que eu posso fazer para ler? Será que existem algumas políticas que eu poderia ter acesso? Você tem, sim, você tem essa possibilidade. E eu vou te dar a dica, essa primeira, valedabenção.org.br/cartilha-PPCA. Então, de novo, valedabenção.org.br/cartilha-PPCA. Mas você pode buscar também no site da Visão Mundial, no site da Rede Mãos Dadas e no site do Exército de Salvação e outras organizações. Graças a Deus, nós temos hoje várias organizações que já têm essa competência na política da proteção à criança e ao adolescente. E foi bem interessante que a primeira experiência que nós tivemos lá no passado, nós participamos de uma oficina, como eu falei, que foi organizada pela Rede Mãos Dadas, e viemos assim alertas, né? Puxa, vamos fazer. Já existia assim um modelo que nós poderíamos ter, né? Um modelo que poderíamos usar para por onde começar. Mas é importante também. Nós sabemos que existem consultores que são especializados para organizações e para igrejas que precisam e que querem ter a sua própria política de proteção. E depois, passado um tempo, nós percebemos que precisava fazer uma revisão. Aliás, além de uma percepção, quando nós fizemos a primeira oficina, já foi dito que um dos princípios da política de proteção é a revisão. Então, a cada 2, 3 anos, você precisa revisar. Mas foi com o passar do tempo que nós entendemos na prática o que era isso, a necessidade da revisão. Por que a necessidade? Porque as leis mudam. Então, eu acabei de ler uma lei de 2014, daqui a pouco vou falar uma outra importantíssima de 2012, e que naquela ocasião nós não tínhamos ainda o recurso dessas leis. Outra coisa, tem a ver com o comportamento da sua equipe. A partir do momento que você começa a falar sobre proteção, as pessoas ficam mais atentas. Então, o diálogo se torna um pouco mais claro e tem a ver com o comportamento das crianças. Então, é interessante que o dia 18 de maio, o Maio Laranja, muitas organizações promovem ações nesta temática. E durante esse mês, então, é falado, né, sobre prevenção, sobre a proteção, sobre as leis que concernem a respeito ao abuso sexual, à exploração sexual de crianças, e dessa forma as crianças começam a ficar atentas. E dessa forma elas começam a levar essa temática para casa. E os pais começam a falar também sobre esse tema. E, no nosso caso, nós sempre tivemos essa relevância de tratar o tema com a criança e com a equipe, mas tratar também o tema com os pais e responsáveis. E é bem interessante, porque os pais se interessam pelo tema, eles querem ouvir, eles querem entender melhor, eles participam e falam, têm oportunidade de falar e falar sobre esse tema, e desta forma nós sentimos, então, que é formada uma rede de proteção para servir a criança. Porque se ela está numa escola, se ela está numa organização social, onde ela passa alguns dias da semana, ou crianças que são abrigadas, né? Se ali ela tem uma equipe capacitada, se ali ela tem também familiares ou responsáveis que entendem o tema, dão atenção ao tema, a criança também pode se sentir mais segura. E é assim mesmo que funciona. Então, eu quero trazer para vocês aqui, vou mostrar, olha que bonita, é essa política, ela é um caderninho. Nós, então, é essa que eu falei que você pode baixar, tá? No site,
E por que ela é um caderninho? Porque fica mais fácil a leitura. Então, eu estou abrindo aqui a minha cartilha, e ela é uma cartilha toda animada, com desenhos e cores. Então, ela fica fácil a leitura. E eu estou abrindo aqui na página 7 para dizer alguns princípios de proteção à criança e ao adolescente. São 8, mas eu vou ler apenas 3, depois você pode buscar na sua cópia. Então, diz assim: esta organização acredita que as crianças e adolescentes necessitam de proteção integral e devem ser respeitadas, amadas e valorizadas como indivíduos em fase de desenvolvimento. A número 2, todas as denúncias de maus-tratos ou violação de direitos das crianças e adolescentes dos programas desta organização serão levadas em conta e as medidas necessárias serão tomadas no sentido de protegê-las. Então, assim, todas as denúncias, lembra pouco que eu falei? Existem suspeitas, e às vezes a gente fica um pouco confuso. E agora? Falo ou não falo? É para isso que existe a política, porque você vai começar a escrever o que é, você vai colocar aqui os princípios, você vai colocar as leis, e aí você vai orientar o profissional, toda a sua equipe. Se você tiver uma suspeita, o que você deve fazer? Com quem você tem que falar? Quantas horas você tem para expressar essa suspeita, ou, no caso, algo que você percebeu, que foi perceptível. E a número 3 do princípio diz assim: a política de proteção da organização estabelece normas para os treinamentos e supervisão a todos aqueles que trabalham nos respectivos programas, capacitando-os para desempenharem suas funções de forma ética e idônea. Por quê? Não adianta também você fazer uma bela de uma política, um caderno maravilhoso, e você esquecer de capacitar, você esquecer que foi feita um treinamento, uma oficina. Puxa, mas depois não se falou mais desse assunto, vai esperar maio do ano seguinte para falar? Não, aqui está dizendo que você estabelece normas para treinar e supervisionar toda essa equipe. Então, o que nós trazemos aqui nesse caderninho? Além dos princípios estatísticas, que são importantes, a área de legislação, indicadores de violência, guia de procedimentos e um fluxograma. Então, lá na área de estatística, que está aqui no meu caderninho, na página 9, eu vou ler apenas 2 ou 3, ou talvez uma só, que nos diz respeito e nos chama a um grande desafio. Então, está dizendo aqui: segundo o Ministério dos Direitos Humanos, a violência sexual contra crianças e adolescentes ocupa a 4ª posição no canal de denúncia do Disque 100. Essa cartilha aqui foi feita em 2021, então eu estou usando informações do ano de 2021. Aí diz assim, que essa denúncia de violência sexual, ela vem atrás da negligência, violência psicológica e física, tendo em vista que as estatísticas não revelam claramente o percentual de vítimas da violência sexual, por ser, na sua maioria, silenciosa. Então, gente, esse é um grande desafio. Se nós tivéssemos que resumir aqui o dia 18 de maio, ou o Maio Laranja, nós poderíamos dizer assim: Disque 100, por favor, começa a capacitar as pessoas, começa a levar informações às famílias, às crianças, no Disque 100. Por quê? Porque nós sabemos que existem tantos casos, mas, infelizmente, muitos casos são silenciosos, as pessoas não falam por medo, as pessoas não falam porque não têm certeza. Mas é tão complicado assim, se nós acabamos de ler há pouco as leis que falam que é obrigatório reportar, falar, denunciar ao Conselho Tutelar. Então, é algo que eu gostaria que ficasse
desmistificado, ficasse claro para nós nesse momento. É necessário reportar. E onde é o Disque 100 e é o Conselho Tutelar. Então, logo após, nós vamos aqui para a página 11, que volta na legislação. Então, vamos trazer mais um pouquinho sobre a legislação para nós termos segurança do que nós estamos falando. Então, a Constituição Federal, em seu artigo 227, sinaliza aquela parte que todos nós que trabalhamos com organizações conhecemos. É até bonito esse parágrafo, que diz assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade e respeito. Aí diz assim, além, né, da liberdade e a convivência familiar, não poderia esquecer. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí tem o parágrafo 4º, nesse artigo 227, que é claro, a lei punirá o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e adolescente. Então, gente, não tem dúvida. A Constituição, no artigo 227, parágrafo 4º, ela diz, a lei punirá, isto é crime. Bom, depois trazer mais um que diz assim. Agora nós vamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é crime relacionado à prática de exploração sexual comercial de crianças. Então, eu vou só ler aqui algumas linhas. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que envolva sexo explícito com criança ou adolescente. Oferecer, trocar, distribuir, publicar, transmitir por qualquer meio cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Então, isso é crime. E, para terminar aqui, uma lei que eu disse há pouco, que é de 2012, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, que tem a ver com aquela nadadora Joana Maranhão. Então, é a lei número 12.650, que ficou conhecida, Lei Joana Maranhão. Vocês se lembram que ela é uma nadadora e que ela fez uma denúncia. Ela é uma profissional, né? Ela ganhou muitos prêmios. E ela, então, quando adulta, ela denunciou um dos seus técnicos que, de alguma forma, tratava, a violentou e se transfigurou como um abuso sexual. Então, olha o que essa lei diz. Dispõe sobre a contagem do prazo de prescrição nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, este crime, chamado de estupro de vulnerável, somente irá prescrever 20 anos após a vítima ter completado 18 anos. Então, isso foi muito interessante, porque, possivelmente, quando a Joana Maranhão denunciou, ela não usufruiu dessa lei, porque não existia essa lei. O crime prescreveu. Mas, a partir do momento que ela fez a denúncia, que foi levado ao Congresso, então foi escrita essa lei e diz que esse crime irá prescrever 20 anos após a vítima ter completado 18 anos. Ou seja, graças a Deus, tem tempo, porque muitas crianças, adolescentes, a própria família tenta encobrir a criança porque ela não tem capacidade de entendimento e de crítica sobre o assunto. A família, por uma série de questões. Mas o que diz essa lei? Que quando essa criança se tornar adulta, quando então ela tiver capacidade crítica e se ela quiser,
ela pode fazer a denúncia. Então, essa lei é muito importante, eu quis trazer para vocês, porque ela nos traz assim um melhor entendimento daquilo que nós precisamos entender a respeito das leis. E agora, vou dizer para vocês sobre guia de procedimentos, que é bastante importante também, que é uma coisa que tão simples, que todas as organizações, igrejas, organizações que fazem trabalho comunitário, podem ter esse guia de procedimento aqui. Então, nós temos um chamado Portas Abertas. É tão simples, olha só, nenhum colaborador, voluntário ou parceiro da organização deve estar a sós com criança e adolescente, realizando atividades que não podem ser observadas por demais. Vocês não acham que é simples isso? É muito simples você fazer um guia de procedimentos e, dentre eles, você ter o guia da Portas Abertas. Então, hoje nós conhecemos igrejas que têm nas suas salas de escola dominical um vidro bem grande. Qualquer pessoa pode chegar do lado de fora e observar o que está acontecendo lá dentro. As organizações sociais, as escolas deveriam ter da mesma forma. E é interessante porque vocês veem que aqui está escrito colaborador, voluntário ou parceiro, porque é um problema grande em pessoas que não são seletistas ou têm algum contrato de trabalho com a organização. Eles são pessoas voluntárias ou parceiras, elas aparecem de vez em quando, exatamente por serem voluntários ou parceiros. E, às vezes, nós não conhecemos essa pessoa. E, por ela ser voluntária ou parceiro, talvez não foi discutido com ela esse assunto. Então, esse guia de procedimento diz, olha, você é dever discutir com o seu voluntário e com o seu parceiro, qualquer pessoa que adentrar na porta da sua organização. E nós estamos contando aqui que há organizações que são casas, né, que tem uma entrada só, tem 2 portões de entrada, só que há organizações muito maiores, que chegam pessoas, dá para chegar de carro. Como é que é feita essa, vamos dizer, esse cuidado, né, com essa pessoa que veio de fora e que, para ela saber que ela não deve estar sozinha, a sós, né, sem que ela possa ser observada pelos demais. E aí, tem mais uma aqui que diz assim, todos os colaboradores, voluntários e parceiros que tomarem conhecimento de uma suspeita ou confirmação de violência contra a criança ou adolescente atendido, deverá reportar o fato à supervisão do programa. Então, novamente, trazer aqui a necessidade, o compromisso e o dever de reportar. Olha, houve suspeita, houve uma situação, então você precisa reportar. A quem? Aqui está escrito a supervisão do programa. Porque muitas vezes o voluntário, o parceiro, ele vai procurar quem? Não, está escrito já. Ele vai procurar a supervisão do programa. E é interessante, a gente está falando sobre essas questões, que é responsabilidade, é dever, porque está escrito. Então, o que não pode é você fazer um negócio tão bonito como esse, que eu estou lendo aqui, ó, que você depois vai poder ler, e isso aqui ficar numa gaveta. Não pode ficar na gaveta. Não pode ser pego só no mês de maio, quando as pessoas falam sobre essa problemática. Tem que ser falado o ano todo. Tem que ser falado todo mês, tem que ser falado com a criança, com a equipe, com o voluntário, com o parceiro, com todas as pessoas que chegam, que podem adentrar as portas da nossa organização ou da nossa igreja. Aí, por último, mostrar para vocês esse fluxograma. Isso aqui é um desenho, aparentemente, você vai olhar e vai falar, nossa, coisa complicada. Mas não é nada complicado, porque a matéria já é conhecida. Então, nós temos um anexo aqui de organizações que trabalham com acolhimento institucional de crianças e adolescentes. E temos o outro fluxograma, que são programas de fortalecimento de vínculos. Aqueles programas que a criança vai meio período para a escola e o outro meio período está na organização. Então, vamos falar desse, que
é o programa de fortalecimento de vínculos. Então, diz assim, caso o denunciante seja vítima, ou seja, é a criança ou adolescente, informar ao educador ou a algum membro da equipe. Então, a criança sofreu algo que ficou meio estranho, então ela vai informar ao educador ou algum membro da equipe. Agora, é lógico que eu estou dizendo que isso aqui é o ideal, porque o real, você que está me ouvindo vai concordar comigo, para que uma criança possa chegar e relatar algo, primeiro que ela não vai ter a maturidade de fazer denúncia, ela vai com muito sofrimento, ela vai com muita dor, ela vai com muito medo, com muita angústia, porque muitas vezes ela não entende o que está acontecendo. Então, você imagina, nós tivemos um caso na nossa organização que uma menina de 13 anos, ela demorou 2 anos e meio para abordar uma educadora e dizer para essa educadora, com muito pesar, com muita tristeza, o que estava acontecendo com ela. Ela demorou 2 anos e meio para ter o vínculo, ter confiança, para chegar e dizer, olha, eu estou sofrendo abuso na minha casa. E, no caso, era o caso de um padrasto. Então, mas está escrito aqui, esse é o nosso fluxograma. Então, caso seja essa criança vítima, então, ou adolescente, o seu papel é de acolhimento, o seu papel é de fazer um vínculo com a criança, mostrar a segurança e acolher, nada de ficar apavorado. Não, é acolher aquela criança. Aí, depois que informou o educador, esse educador ouve tudo isso e preenche uma ficha de notificação interna, encaminha para o supervisor com a elaboração do relatório e, olha só, tem 72 horas para encaminhar ao órgão competente. Quem é o órgão competente? O Conselho Tutelar. Da mesma forma, caso o denunciante seja um colaborador, voluntário ou parceiro, ele informa a supervisão do programa, que vai acolher a denúncia, ouvir esse relato espontâneo, preencher dentro de 24 horas essa ficha de notificação interna, encaminha ao supervisor, que tem 72 horas para encaminhar ao órgão responsável, competente, que é o Conselho Tutelar. Então, eu estou dizendo aqui 24 horas, 72 horas, para você perceber que não foi na primeira política que nós escrevemos que nós colocamos essa questão de hora. E também não foi na primeira política que nós fizemos esse quadro tão claro, porque nós não tínhamos experiência. A partir do momento que nós começamos a falar sobre o tema, que as várias discussões começaram a trazer dúvidas, mas como eu faço? Para quem eu falo? Será que eu falo? Quando começou a pergunta, será que eu falo? Então veio a lei. Você não tem que ter dúvida, você tem que falar. Para quem você vai falar? Então, nós colocamos aqui, que é a supervisão. Mas o que a supervisão faz com esse papel? Ela tem uma ficha de notificação interna e ela tem horas. Ela vai olhar lá, quantas horas eu tenho para encaminhar? A supervisão vai saber que ela tem 72 horas para encaminhar para o Conselho Tutelar. E do Conselho Tutelar, para frente, é que serão tomadas todas as medidas necessárias, preencher o SINAM, e, em alguns casos, vai ser encaminhado para a Vara da Infância e Juventude, enfim. Então, essa última parte aqui seria uma outra aula do fluxograma a partir do Conselho Tutelar. Mas o que nos importa aqui é dizer que você tendo um fluxo claro, que você possa dizer, olha, que interessante, se eu sou membro da equipe, se é a própria criança, ou se é um voluntário ou um parceiro, e tem até caso o abusador seja um membro da equipe, voluntário ou parceiro. Então, nesse caso, se for um membro da equipe, voluntário ou parceiro,
Então, eu vou dizer para você o que está escrito. Encaminhar a diretoria para o desligamento e afastamento do acusado, fazer o boletim de ocorrência e encaminhar, mesmo assim, encaminhar para o Conselho Tutelar. Tá certo? Então, é isso que eu trouxe para você como algumas ferramentas para você poder olhar e dizer assim, puxa vida, existe uma forma, existem algumas regras para que eu possa seguir, para que possa ficar claro para todos. Então, só retomando aqui. Primeiro, identificar sinais, suspeita ou confirmação da violência. Segundo lugar, fazer a acolhida de forma humanizada, saber ouvir, observar, aceitar os relatos da criança ou do adolescente num ambiente seguro, acolhedor, que a criança não seja exposta. Terceiro, preencher a ficha de notificação interna, que é essa que eu disse agora há pouco aqui, né? Nós já temos um modelo para na hora você está meio atrapalhada ali, você está muito cheio de emoção. Não, já existe um modelo da ficha de notificação, inclusive para evitar aquelas interpretações pessoais ou pré-julgamentos. E depois, 4, informar a supervisão do programa ou a direção do programa, naquele caso que eu falei, e encaminhar obrigatoriamente o relatório para o Conselho Tutelar. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, nós temos essa máxima, né? A regra da proteção é falar da proteção. Então, se nós queremos ter crianças mais protegidas, se nós queremos ter uma organização que tem uma rede de proteção, nós temos que falar sobre o tema. E quero deixar para você aqui um versículo lindo de Isaías 1,17, que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, defendam o direito dos órfãos e socorram os que são explorados. Então, o que nós estamos fazendo aqui é aprendendo. E nós queremos, né? Pedimos a Deus que nós queremos tratar os outros com justiça, defender o direito dos órfãos, dos necessitados e socorrer aqueles que são explorados. Então, quando Isaías 1,17 usa essa palavra socorro, eu entendo que, de fato, quando uma criança passa por abuso, passa por exploração sexual, é uma vítima. E essa vítima precisa de socorro. E muitas vezes o socorro a essa criança, a esse adolescente, está nas suas mãos o dever de fazer. Muitas vezes o socorro a essa criança e ao adolescente está na sua percepção e na sua coragem de observar com cautela, com calma e levar adiante, seguir a lei, seguir as normas, e eu espero que você consiga mesmo fazer isso na sua organização, na sua igreja. Eu disse várias vezes, né, organização e igreja, porque já existem igrejas que praticam, elas já têm a sua política de proteção à criança ou adolescente na igreja. Vocês imaginam o quanto de crianças, né, são atendidas aos domingos e aos dias de semana numa igreja em São Paulo ou numa igreja num grande centro. Essas igrejas precisam também se preocupar com a proteção. Então, eu espero que todos esses dados tenham sido valorosos para você e que Deus te abençoe, que você possa seguir o seu caminho defendendo o direito daqueles que precisam de defesa. Deus te abençoe.